Muito boa tarde, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um projeto 447 Nutriconsciente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive e eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê que eu decidi passar por essa experiência, como é que foi, o que eu aprendi, para tentar trazer algum valor, agregar aqui para o conhecimento e principalmente para a saúde de vocês. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana, estudante de Naturopatia e Medicina Ayurveda, e tenho esse projeto 447 Nutriconsciente, que acontece todas as segundas-feiras às 4h47 da tarde. E aí eu venho compartilhar aqui um pouquinho do que eu tenho aprendido, do que eu tenho experienciado e trazer algumas reflexões, né, pra gente poder caminhar essa jornada juntos aí. Então fiquem muito à vontade. Eu vou pedir para quem for entrando compartilhar, se possível, essa live com mais pessoas que tenham interesse, que precisam melhorar a saúde, não sabem por onde começar, estão meio perdidos, né? A gente tem um monte de informação. Então, se você acredita que esse conteúdo pode beneficiar alguém, tem um aviãozinho aqui, você pode enviar para quem você quiser, para quem vai se beneficiar e se interessa, né, por esse conteúdo aqui também. E assim o Instagram também entrega esse conteúdo para mais pessoas, faz com que outras pessoas também vejam, né, visualizem, tenham acesso a esse conteúdo. Eu vou fixar aqui o nome da nossa live, o tema, né? Então, o que eu aprendi com o jejum de açúcar. Então, esse vai ser o tema da nossa live de hoje. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência que eu decidi passar. Então, bora lá, vamos começar todo mundo. Primeiro, antes de falar propriamente sobre a experiência e por que eu decidi passar por essa experiência, eu quero falar para vocês um pouco da minha relação com o açúcar em si. Desde sempre, desde muito pequena, eu sempre gostei muito de doce, assim. Toda criança gosta de doce, né? Em casa era engraçado, porque a gente não tinha muito acesso, né, aos doces em casa, assim. Então, refrigerante era mais que, né, o açúcar, se a gente for pensar, né, de coisas doces ali, era mais em festas e datas comemorativas. A gente não tinha condições de ficar comprando mesmo, né, não dava. E aí os doces que a gente tinha acesso eram aqueles doces de bar, assim, né, quando a gente saía, ia na padaria, em algum lugar, assim, a gente via e aí pedia, né, pra minha mãe comprar. Então, a gente cresceu, né, na nossa época, acredito que a gente já era exposto a bastante tipos de doce ali, aqueles chocolatinho, né, com parecendo aqueles guarda-chuvinhas, barras de chocolate que tinham figuras, balas mesmo que a gente encontrava, né, na padaria, nos bares, mercearia, e ainda tem, né, tipos de chiclete, esse tipo de coisa, assim. Não era algo rotineiro ali, mas quando a gente ia à padaria, algum lugar e via, a gente até, né, comia. E aí, na minha adolescência ali, depois, né, no início da fase mais adulta, eu virei uma formiguinha. Então, assim, eu comia muito doce e eu gostava muito, assim, e eu me lembro até quando eu namorava o meu marido, de ter, assim, dias em que a gente saía, atravessava a cidade, às vezes tarde da noite, porque eu tinha uma necessidade de doce. Então essa era a minha relação com doce, assim. Quase que todos os dias eu tinha que consumir algum tipo de doce. Naquela época, assim, né, há alguns anos, era o doce que tinha, né? E a maioria deles com muito açúcar, açúcar refinado mesmo, açúcar branco. Então, muito chocolate que a gente hoje, né, sabe que
chocolate branco, chocolate ao leite, não tem tanto o chocolate em si, que é o cacau, né? É mais o açúcar com a gordura, uma mistura que tem ali. Então, comia muito, sorvete era uma coisa que eu, nossa senhora, assim, gostava muito, assim, no frio, no calor, não importava quando, assim, gostava muito mesmo. Então, eu tinha essa necessidade, assim, né, de estar comendo sempre um docinho, principalmente depois do almoço. E é engraçado, porque depois que a gente começa a trabalhar, e aí, pra quem não sabe, eu até o finalzinho do ano passado, né, estava dando aula, né, eu me formei professora de inglês, então fui professora de inglês por 15 anos aí e dava aula numa escola, né, trabalhava com as crianças do ensino fundamental 1 ali, quarto, quinto ano. E aí, enquanto a gente está trabalhando, antes disso trabalhei também com a minha mãe, a gente tinha uma lanchonete de cachorro-quente, pastel, a gente vendia, né, comida assim, eu ajudava. E enquanto a gente tá ali trabalhando, a gente não pensa muito, né, nos doces, porque você tá com a cabeça ocupada, tá, né, fazendo várias atividades ali, então eu conseguia ficar, né, trabalhando ali e não consumia. Mas se eu tivesse em casa, né, tivesse uma folga, tivesse algum período em que eu não estava ocupada com alguma questão em si, eu tinha essa necessidade de comer doce. Eu não sei se isso também é uma realidade para muitos de vocês, né, para muitas pessoas. Eu sei que a questão do doce em si é algo que traz assim um conforto, é gostoso, né? O açúcar, quando a gente coloca na boca, é muito gostoso. A gente sente sensação de bem-estar e hoje a gente tem estudos que comprovam, né, o quanto que o açúcar realmente mexe com o sistema neurológico, né? Então ele desencadeia ali o que eles chamam de opioides, que são sistemas ali no nosso corpo, no nosso cérebro, que trazem sensação de bem-estar, que sinalizam, né, esses mecanismos de bem-estar ali, né, e acaba causando dependência, porque a gente quer se sentir bem, né? Então, quanto mais a gente come, mais a gente se sente bem. Então, as coisas foram assim, né? Minha relação com doce sempre muito presente ali. Embora eu tivesse já uma consciência, né, voltada para uma alimentação mais saudável, sempre tinha o doce ali presente. Então, eu decidi fazer o jejum esses últimos dias aí, eu fiquei mais ou menos uns 40 dias aí sem nada de jejum. Por quê? Quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre a questão da alimentação em geral e os açúcares, né, em si, eu comecei a perceber que muitos problemas que eu tinha, né, de saúde estavam relacionados assim diretamente com a alimentação. E aí eu fui percebendo que alguns alimentos não me faziam muito bem. E é algo que, se a gente não observa, a gente segue reproduzindo e a gente não percebe, a gente não sabe, né, o que faz bem e o que não faz. E aí, se a gente tem algum problema de saúde, se a gente sente algum desconforto, a gente não para pensar no que a gente fez que está causando esse desconforto, né? Então, se você come algo que não te fez bem, você automaticamente toma um remédio, né, e pede para esse, né, reza para esse remédio ter efeito, espera o sintoma, o desconforto passar. Então, a gente não foi ensinado, e acredito também que o fato da gente viver hoje, né, uma vida mais moderna, que demanda bastante, que a gente tem inúmeras atividades, faz com que a gente também não perceba e não pare para nos observar, né, e ver o que é que eu fiz que pode ter causado aquilo, né, aquele desconforto, aquele problema ali.
Então eu fui percebendo isso com diversos tipos de alimento. E aí a gente precisa também levar em conta que quando a gente começa a entender, começa a optar por uma alimentação mais saudável, a princípio ali, se a gente não tem um trabalho, né, de autoconhecimento que é fundamental para a gente perceber o que é realmente que a gente precisa, a gente acaba usando a alimentação saudável como uma desculpa muitas vezes para a gente tampar ali algum buraco, né, para a gente exagerar no consumo de alguns tipos de alimento, mesmo que não sejam tão interessantes assim, só pelo fato deles serem saudáveis. Por quê? A gente tem alimentos que são saudáveis, mas que não necessariamente a gente deveria consumir, né, com frequência e com certo excesso, né, uma quantidade muito grande. E outra também, alguns alimentos podem ser saudáveis, considerados saudáveis para mim, mas que quando você consome, né, outras pessoas consomem, não fazem muito bem. Então, é o caso, por exemplo, dos açúcares, né, se a gente for pensar. Então, agora eu não uso mais o açúcar branco, né, refinado, que é esse que eu acho que todo mundo sabe hoje que não é bom para a saúde. Aí eu aprendi que o açúcar, né, que é um pouco melhor, é o açúcar mascavo. Então, eu uso, né, dessa ferramenta que agora eu sei que o açúcar mascavo é mais saudável. E aí eu me permito comer as mesmas coisas ou até mais do que eu comeria, porque assim, pelo simples fato de eu ter trocado um açúcar refinado branco pelo açúcar mascavo, sem entender muito bem, né, o que isso pode fazer, pode trazer para o nosso corpo, enfim. Eu fiz algumas anotações para lembrar de alguns pontos, né, para ir falando aqui para vocês, mas vocês podem ficar muito à vontade também para enviarem suas dúvidas, as perguntas e para dar feedback também, né, se esse conteúdo está agregando, se é relevante para você, se não é, e vamos embora. Então, para quem não sabe, o açúcar, a gente tem vários tipos, né? Existem vários tipos. E o açúcar mesmo foi originado na Índia há, sei lá, mais de 5.000 anos. É uma substância ali, assim, bem antiga, né? E era usado principalmente para conservar muitos alimentos, né? Então tem vários papéis. Com o tempo, nós fomos desenvolvendo outros tipos de açúcar, né? Então, quando a gente pensa em açúcar, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de açúcar e cada um se comporta de uma maneira no nosso corpo. Se a gente for pensar nos alimentos em si, a grande maioria dos alimentos tem açúcar, né? Então, açúcar por si só ali faz mal? O açúcar do alimento que foi ali, né, feito pela natureza, que está em conjunto com outros componentes, né, outros nutrientes ali, ele foi feito para trazer energia para o nosso corpo. Então a gente às vezes pensa, eu não consumo nada de açúcar, né, não consumo eu tomo chá, café sem colocar açúcar, eu tomo suco, né, de fruta sem colocar açúcar. Mas se você come arroz, se você come feijão, se você come verdura, se você come legume, se você em algum momento come fruta, você consome açúcar. Então todos esses alimentos, né, a grande maioria deles tem em menor quantidade açúcar, porque é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Então a natureza é muito sábia. Ela produz esses alimentos com o que a gente precisa. Então, as raízes, que são, né, os tubérculos ali, que são mais dotados de açúcar, né? Então, a gente tem ali as fontes de carboidrato, que hoje a gente fala, né, dos alimentos como carboidrato, proteína, gordura, né? Então, fontes de carboidrato. Então tem nos cereais, nas leguminosas, né, ervilha, feijão, todos os alimentos basicamente, porque é isso que vai fornecer energia para as nossas células para a gente continuar
desempenhando as atividades que a gente tem que desempenhar no dia a dia, pra gente continuar existindo, né? Para as nossas células terem ali força, capacidade de exercerem os papéis que elas têm aqui no nosso corpo e continuar preservando a nossa vida. E o Theo tá querendo participar da nossa live. É sempre assim. Então, todo tipo de alimento tem, né, açúcar. E aí, qual que é o problema da questão do açúcar, né? O problema é que a gente tem 2 tipos de açúcar. A gente tem o açúcar integral, que é aquele que está naturalmente presente nos alimentos, né? Que a natureza colocou, e a gente tem o açúcar isolado. Então, quando a gente pega, de repente, né? Hoje a gente tem diversos tipos de açúcar. Vamos pegar o mais comum, que é o açúcar de cana. O que é feito? A gente pega a cana, que tem ali minerais, né? Tem vitaminas, a gente tem fibra, né? Naquele alimento, a gente vai, aperta, extrai, né? Então a indústria vai, prensa aquilo e extrai o caldo, né? O açúcar. Desse caldo a gente faz o melado de cana, que é geralmente um açúcar mais próximo, né, do bruto ali. E ainda a gente consegue preservar ferro, alguns minerais que tem ali, né? E aí, qual que é o problema? Quando a gente espreme aquilo que a natureza colocou na quantidade exata, né, com outros nutrientes que vão dar suporte para esse açúcar ali, a gente isola, a gente tem ali a substância isolada, né, o açúcar isolado, sem o resto, né, do alimento ali, que tem um monte de coisa maravilhosa, tem fibra, né, e isso faz com que esse açúcar seja processado de forma diferente no nosso corpo. Então, é diferente a gente vai lá e tomar um caldo de cana e a gente chupar a cana, mastigar. É diferente da gente pegar esse caldo e processar e fazer um melado. E usar esse melado para adoçar alguma coisa. E a gente comer, né, a fruta ali com o açúcar. Então, o nosso corpo entende isso de formas diferentes, né? Então, é essa que é a questão. E como o nosso corpo entende isso de forma diferente, a quantidade que a gente vai ingerir vai impactar também. E para cada um vai ser de uma forma, né? Então, como eu tinha essa relação, né, com o doce muito presente, muito forte, e eu percebia que alguns problemas de saúde que eu estava apresentando tinha relação com o consumo de açúcar, e aí hoje a literatura, né, científica já diz aí que o consumo do açúcar, e aí eu tô falando de todos os tipos de açúcar isolados, né, não aqueles que estão presentes no alimento ali, causam diversos tipos de problemas, como a acne, que é uma coisa que faz um tempo já que eu tenho tratado. Aumenta o consumo, aumenta a quantidade de bactérias e fungos ali no nosso intestino. Então, cada coisinha que a gente come alimenta certos tipos de células, de bactérias, de micro-organismos que estão presentes aqui no nosso corpo, né? E aí isso vai fazer com que eles trabalhem a favor da nossa saúde ou contra a nossa saúde, né? Então, a gente tem ali alguns fungos que se alimentam desses açúcares, né? Que a comida principal deles é o açúcar, principalmente os açúcares mais brutos, mais nutritivos, né? E os refinados também. Então, a gente tem ali, né, algumas bactérias ali que se alimentam daquele tipo de açúcar, fungos, enfim. E aí, candidíase, a gente tem outros tipos de problemas ali que são gerados, né? Problemas de estômago que são gerados por causa do açúcar. Alimenta células cancerígenas, né? Então, são meios que a gente fala que acidificam o nosso corpo, né, o nosso sangue, e tornam o nosso corpo mais suscetível a doenças. Então, por mais que a gente opte por açúcares mais
saudáveis, né? E a gente hoje tem um monte de opções. Quando ele não está integralmente na fruta presente no alimento, junto com as centenas de milhares de compostos que esse alimento tem ali pra gente, de propriedades que vão proteger o nosso corpo, ele age de forma diferente. Então, foi percebendo, né, me observando, que eu decidi, então, fazer uma experiência. E isso é algo que eu queria trazer para vocês, não como uma verdade absoluta, que todo mundo precisa parar e consumir, e de consumir o açúcar. O que eu quero aqui, né, com esse bate-papo, com essa troca, é provocar uma certa reflexão para que vocês possam ir pensando o porquê de consumir determinados tipos de alimento e principalmente o que esse alimento traz para o seu corpo, como é que o seu corpo reage diante desse alimento, né? Então é isso que eu tô querendo provocar em vocês. Eu tô aqui trazendo os fatos, né? Algumas questões aí que a gente tem já comprovadas, e aí você vai ter capacidade e discernimento de entender se isso é bom ou é ruim, né? E de repente fazer um teste para se observar e ver como é que aquele alimento reage. Será que eu realmente preciso? E se eu preciso, se eu tenho essa dependência, como eu mesma tinha, né? Essa quase que compulsão, né? Essa necessidade de consumir esse açúcar com uma certa frequência, esse docinho com uma certa frequência, o porquê? De onde que tá vindo isso? Hoje a gente sabe que tem ali bactérias no nosso intestino que se alimentam desses açúcares, então quanto mais a gente come, mais vontade a gente vai ter de comer coisas doces, porque as bactérias precisam se alimentar. Então quando você para, é quase como se elas estivessem ali gritando e pedindo, viu, minha filha, come mais, porque eu tô passando fome. Então você, né, além dos mecanismos que são ativados ali no nosso cérebro, né, de bem-estar, e que a gente quer ficar o tempo todo atrás desses mecanismos, a gente quer se sentir bem, né? Então, pra quem não sabe, e aí eu fiz algumas anotações aqui, a Índia, como é o país que deu origem a essa substância, né, o açúcar, também é o primeiro consumidor de açúcar do mundo, e o nosso país, o Brasil, está em 4º lugar. Há 8 anos foi feita uma pesquisa e a gente descobriu que, em média, né, cada pessoa consome ali 8 anos atrás, hoje, né, eu não sei como é que tá isso, mas cada pessoa consome em média 1 quilo de açúcar por semana. 1 quilo de açúcar por semana. Porque o açúcar não é só o açúcar de mesa que a gente coloca ali de repente no leite, que a gente usa no bolo, que a gente toma no suco, né? Ou que a gente faz ali numa sobremesa. O açúcar está presente em grande maioria dos produtos processados e ultraprocessados. Como eu falei, ele também é um conservante e também é usado para conferir estrutura em alguns alimentos ali, para modificar, né, para tornar mais palatável. E além da gente ter esses açúcares super presentes, né, nesses alimentos, e alimentos às vezes que você nem imagina que ia ter açúcar. E aí, por isso, mais uma vez, que eu falo bastante sobre a questão dos rótulos, né, de quando a gente for comprar algum alimento, né, algum produto industrializado, que a gente leia os rótulos, porque alimentos ali, leite de coco, existem diversas marcas, diversos tipos de leite de coco pronto, e você encontra em grande maioria daqueles que vêm em garrafinha açúcar, então você precisa olhar, né? A gente tem pão, açúcar tá no pão, açúcar tá nos biscoitos, e biscoitos salgados, biscoitos doces. Açúcar a gente encontra em grande maioria de produtos que são ditos como fit, como light, como saudáveis, né? E além do açúcar que a gente conhece, que é o açúcar branco refinado, a gente tem outros tipos de açúcares que são mais artificiais, ali criados pela indústria, e outros tipos que são extraídos de outros alimentos, por exemplo,
a maltodextrina, a maltose, né? O xarope de milho, o xarope de guaraná. Se a gente for comprar, por exemplo, o açaí, é muito difícil você encontrar um açaí puro que não esteja adoçado com xarope de guaraná. E de novo, né? Ele extrai, faz aquele melado, aquele xarope, né? Do guaraná, e você isola aquele açúcar. Então muita gente fala, nossa, eu adoro açaí, mas já tomou o açaí puro sem nada? Será que é do açaí que você gosta? Ou é da doçura, né, do açúcar que tá ali dentro, presente naquele açaí, e que faz com que você acabe ficando meio que como que a gente fala em português? Viciado naquela substância, dependente dela. Né? Então, se você tira o açúcar, você aproveita, você tem o mesmo aproveitamento ali, você saboreia aquele alimento da mesma forma? Será? Né? Então, a gente tem diversos nomes. Então, tem maltose, todos os ose da vida, lactose, que é o açúcar do leite, né? Tem maltodextrina que falei, o xarope de milho, glicose, glucose. Nossa, são vários tipos de nome. Eu, inclusive, fiz um post, tem os nomes aí no feed para vocês darem uma olhada e ficarem atentos quando forem comprar, né? E vocês podem perceber que, às vezes, no mesmo alimento tem mais de um tipo de açúcar. Então, às vezes, você, nossa, come aquele alimento ali e não faz ideia de que você está comendo açúcar puro. Inclusive, por falar, né, em post, eu também fiz um post de algumas fotos de alguns produtos que a gente tem lá, né? O produto em si e do lado dele a quantidade de torrões de açúcar que estão presentes naquele produto em si, que foi um trabalho de um fotógrafo espanhol, tem até um blog, e ele fez, né, com essa consciência mesmo de mostrar para as pessoas, olha, você está consumindo muito açúcar. Então tá presente, né, em vários tipos de bebida. Então sucos, né, a maioria dos sucos, então a gente precisa olhar, né, todos os rótulos, porque a gente tem suco, uma porcentagem de suco de fruta, né, de fruta muito pequena, então a grande maioria é açúcar, refrigerante, aquelas bebidas isotônicos, alguns medicamentos. Então, assim, ele é muito, muito usado na grande maioria das coisas que a gente compra. Molho de tomate, a gente tem açúcar, e a gente tem lá, né, uma indicação, e a gente muitas vezes, uma latinha de refrigerante ali ultrapassa a quantidade a quantidade máxima indicada pela Organização Mundial da Saúde de consumo de açúcar, que é ali em torno de 30 gramas de açúcar. E uma latinha a gente consegue ultrapassar essa quantidade, né? Se você no fim de semana ali, muitas cervejas têm açúcar, vinho, né? Os vinhos mais adocicados também tem açúcar. Então é muita coisa que tem açúcar aí, gente. E aí foi estudando, né? Percebendo isso no meu corpo, que eu decidi fazer então essa experiência. Eu já tô, né, como eu falei pra vocês, há bastante tempo tratando, né, tentando encontrar a causa das minhas espinhas. Quando eu mudei a minha alimentação e passei a comer exclusivamente alimentos de origem vegetal, então parei, né, com o consumo da carne, e aí depois do leite. O leite, né, também tem relação direta com as espinhas ali, com a pele, né, com produção de muco, com inflamação. E aí a gente começa a perceber que os alimentos de origem animal tendem a ser mais inflamatórios, né? E aí eu não tô falando isso para que você deixe de comer os alimentos de origem animal, para que a gente pense na quantidade e na necessidade. Então, né, será que a quantidade que eu tô comendo beneficia o meu corpo, me traz saúde, me deixa mais disposto? Como é que é a digestão depois que eu como esse alimento? Então, como é que é isso pra mim? E aí, por isso que eu trago isso pra vocês, porque quando eu parei, né, principalmente o consumo da carne,
foi que eu percebi que me fazia mal. Porque a vida inteira eu sempre tive muito problema de digestão, principalmente em relação ao intestino. Meu intestino sempre foi muito preso. E embora eu comesse legume, verdura, tomasse bastante água, né, fizesse atividade física, o meu intestino não funcionava. E eu tinha muitos gases. Então, eu só percebi o que estava me fazendo mal quando eu resolvi parar. E carne era uma coisa que eu comia por hábito, porque não era algo que eu gostava muito. Só que a gente cresce com os hábitos que a gente aprendeu dos nossos pais, né? Da comunidade, da sociedade onde a gente está inserido ali, de que a gente tem que ter, né, num prato ali balanceado, equilibrado, a gente acredita que tem que ter arroz, feijão, uma salada e a carne. E ninguém nunca, né? Principalmente hoje, isso é muito difícil, né? E há alguns anos ainda mais. Ninguém nunca questionou, nunca pensou, né, em falar, nossa, será que a carne pode estar te trazendo algum problema de digestão? Carne é um alimento que é super difícil de digerir. Então, não é para todo mundo, né? Então, assim como todos os alimentos, não é porque a gente pega na literatura científica lá pesquisas feitas com a couve, por exemplo, e aí vê que ela é excelente, que tem cálcio, que tem ferro, que ajuda a depurar o sangue, que são as folhas verdes escuras, tem antioxidante, protege célula, protege contra o câncer, não sei o que. Não é porque a gente tem inúmeras pesquisas, né, que comprovam ali a eficácia e a qualidade daquele alimento e que é natural ali, que ele vai ser bom para mim. Se eu não tenho uma digestão muito legal, dependendo do meu biotipo, da minha necessidade, do meu momento de vida, de repente eu estou num momento em que meu corpo não é compatível com aquele alimento. Ou se o clima também está muito frio, a couve já é um alimento mais frio, mais seco, eu estou sentindo que eu preciso de mais hidratação. Será que é interessante eu ficar consumindo a couve? Porque na literatura científica está dizendo que ela faz milagre para a saúde, mas quando eu como eu sinto que eu fico com gases, meu intestino prende, que a minha pele não fica legal. Adianta a gente, né, ler ali uma pesquisa que saiu e fala que, nossa, a melancia é maravilhosa para a pele, deixa o cabelo sedoso, ela é super rica, né, tem super hidrata ali, e aí você come aquilo e se sente mal e fica tudo empipocada, né, tudo, não adianta, né, então a gente tem sim as pesquisas, mas a gente tem que lembrar que cada pessoa, cada indivíduo é único. Então, cada organismo funciona de uma forma. E aí é por isso que eu resolvi, então, ir experienciando. Quando eu parei de comer carne, eu percebi que a minha saúde melhorou muito, a minha digestão melhorou infinitamente, meu intestino começou a funcionar. Então, 33 anos da minha vida ali, eu tive problema de intestino e não imaginava que era carne, só quando eu parei. E aí o que eu quero trazer para vocês é isso, assim, é se questionar e fazer do corpo de vocês um laboratório, para que vocês tenham autonomia para dizer e para entender o que é bom e o que não é. E não para que um guru, né, a blogueira famosa ali, a internet, o teste ali que vai te dizer qual que é o seu biotipo, o que é melhor para o seu tipo sanguíneo, para o seu tipo de corpo, se você é baixo, se é alto, que não sei o que, né? Se é low carb, o que é que você tem que consumir, é você que vai percebendo. Então, o meu convite aqui é para vocês ao longo desses dias, da semana, irem se observando o que eu sinto vontade de comer com mais frequência. Por que eu sinto vontade de comer isso com essa frequência toda? Por que eu tenho tanta necessidade de comer doce? Né? E se não for o doce, né? Queijo, massa, fritura, né? Sorvete. Quando é que eu tenho mais vontade? É depois do almoço? É antes do almoço? É perto, né? Para as mulheres aí, é perto do meu ciclo, da minha TPM aí, da minha menstruação. Quando que é? É quando eu tô
numa fase mais estressante na minha vida, no meu relacionamento, no meu trabalho, eu tô consumindo esse alimento porque eu tô querendo me preencher ali, tô querendo trazer um conforto porque eu tô muito estressada, então a gente usa muito a comida para isso, né? Então é pra gente entender, quando eu como é que esse alimento reage no meu corpo, o que eu sinto? Eu sinto mais disposição, eu fico mais alegre, eu sinto que eu tenho mais saúde, meu intestino funciona, eu não fico com gás, não fico arrotando, durmo bem. Então, o que eu quero trazer pra vocês é esse tipo de reflexão, assim. E se a gente for pensar, nossa, João, é muito trabalho, tem que ficar parando pra pensar e não sei o quê. Cara, quando você acorda de manhã, você vai ao banheiro ali, já todo o tempo é o tempo de você estar ali se observando. Como é que eu tô, né? Eu tô me sentindo mais pesada, mais com preguiça, foi difícil de acordar, não foi? Tô mais letárgica, mais disposta, né? E aí, se eu tô me sentindo mais pesada, o que eu comi ontem antes de dormir? Eu comi muito tarde, eu comi mais cedo, eu comi algo mais pesado, senti queimação depois, não senti. Fui dormir logo depois que eu jantei, esperei um pouco, eu jantei já e tomei algum líquido junto com aquele alimento, não tomei muito chá, tomei, né, muito suco, então assim, fazer do corpo de vocês um laboratório e ver o que faz bem e o que não faz. Eu trago aqui, né, as pesquisas, o que muitos médicos vêm dizendo, o que a Ayurveda, que é o sistema de medicina de 5.000 anos atrás, tem na literatura, mas cabe a você decidir, né, e testar no seu corpo. Não é também porque o Ayurveda diz que algo faz bem ou faz mal, que quando você consome e se sente, né, de uma forma diferente, você vai parar e vai seguir, não mesmo. Não é, né, porque a carne é um alimento super pesado, mas eu sinto que quando eu como, me sinto bem, eu tenho mais disposição, né, eu treino, aquilo me faz bem, então eu não vou parar de comer porque tá escrito ali na literatura, né, porque o Ayurveda diz, porque o médico diz, e a mesma coisa o contrário. Então foi com esse propósito de entender um pouco mais a minha necessidade, a minha relação com o açúcar em si, o doce, que eu decidi parar de consumir para ver como é que é, né? Como é que eu ia me sentir ali. Eu já consumia açúcares ali um pouco mais saudáveis ali, né? Então o açúcar branco a gente já não consome há muito tempo aqui. Mas, de novo, quando a gente compra um alimento, né? Compra um chocolate 70%, compra um bolo, qualquer tipo de alimento que você vai comprar que seja doce, tem algum carboidrato, vai ter o açúcar, principalmente industrializado, vai ter o açúcar refinado, né? Então, em casa a gente não tem, mas às vezes a gente compra um suco, 100%, né? A gente sempre olha o rótulo, tudo, mas às vezes tem um chocolate 70%, que mais a gente come aqui, assim, de doce? Às vezes uma castanha caramelizada, que aí tem o açúcar, geralmente é o açúcar mascavo, alguns tipos de misturas para fazer torta, massa ali, que a gente geralmente sempre olha. Eu acho que são mais os chocolates, assim, que a gente compra de vez em quando. Então também tem, né, o açúcar branco, mas em casa a gente já usava já há bastante tempo esses açúcares mais brutos aí, né, o melado de cana, o néctar de coco, o açúcar de coco, que mais? E o mascavo. E aí, se vocês me perguntarem, Ju, e aí, qual que é o melhor, né? O melhor, como eu falei, é a gente consumir ele integral ali no alimento. Mas se eu for fazer um preparo, alguma coisa, e eu puder, né, que nem sempre é viável, mas eu puder escolher sempre os mais escuros, os mais próximos, né? Os menos refinados são melhores, né? Então são esses aí que eu falei. A questão é que quanto mais próximo do natural ali,
mais água, mais úmido eles são, então é mais fácil a proliferação de alguns fungos ali, por isso que também, né, os fungos que a gente já tem no nosso organismo se alimentam desses alimentos, né? Então, em questão de nutrição, eles são muito mais nutritivos, tem vitaminas, tem minerais, tem outras substâncias ali, diferente dos refinados, porque isso é totalmente removido. E aí outras substâncias são adicionadas para deixar ele bem fininho e para deixar ele branquinho ali, para mudar, né, a consistência daquilo. E aí você tem, né, uma substância muito mais tóxica ali, né, para o nosso organismo. Mas você também tem, por outro lado, essa questão da proliferação de alguns fungos e bactérias ali que muitas vezes, né, não são benéficos. Então, geralmente, o ideal é usar em preparos mais quentes ali, porque aí o calor acaba matando, né, fungo ali, alguma bactéria que tiver. E aí, para adoçar mesmo, né, preparos mais frios, a gente usar as próprias frutas, né? Então, fazer um suco de fruta, a gente pode colocar um suco de laranja, que já vai ajudar a adoçar, frutas mais doces, né, como a banana, o mamão, a água de coco também. A gente pode usar também especiarias, frutas secas, que são ótimas também para adoçar, né, principalmente em preparos mais quentes, porque, né, de novo, elas também são muito nutritivas, são mais úmidas, embora sejam secas, desidratadas, né, o fato delas ficarem juntinhas ali também acaba facilitando essa proliferação aí de fungos e bactérias, né. Então, são essas as opções, assim, melhores que a gente tem para adoçar, para trazer o sabor doce, né? Porque, como a gente viu, a presença do açúcar, do carboidrato ali, né, da glicose, tá em quase todos os alimentos, porque é a nossa principal fonte de energia, né? O problema é quando a gente isola, né? Então, o que eu quis fazer, né? Essa experiência aí. Então, por mais que eu consumisse esses açúcares mais brutos, mais saudáveis, eu quis ver como é que eu ia reagir, como é que o meu corpo ia sentir sem nenhum tipo de açúcar adicionado, né, ou açúcar isolado. Então, eu tirei por mais de um mês aí, uns 40 dias, todo e qualquer tipo de açúcar que não fosse o integral, que não viesse encapsulado no alimento ali, né. Então, o chocolate 70%, você vai falar, mas é só um pedacinho, é só um quadradinho. Mas o que eu pretendia, né, com essa experiência? Primeiro, quando a gente consome, como eu falei, quanto mais a gente consome, mais a gente quer, né? Porque além das bactérias que a gente tem, fungos ali no nosso intestino, né, essa questão da sensação de bem-estar, a gente também tem as papilas gustativas ali, enzimas na nossa língua, que vão se acostumando com alguns alimentos, principalmente o açúcar. E aí você tende a achar que aquilo tem pouco açúcar. Quanto mais açúcar você consome, mais você vai precisar consumir para você entender, para as suas, né, enzimas ali, as papilas, né, poderem sentir esse sabor doce. Então, quando você vai gradualmente reduzindo, você consegue sentir mais prazer em alimentos mais naturais. E você consegue sentir mais a doçura. E aí você já não sente tanto, né? Além de você matar, né, esses fungos e bactérias que dependem do açúcar de fome. Então, de acordo com o livro do médico americano, né, Dr. Michael Greger, ele escreveu alguns livros, um deles, eu não sei como foi traduzido em português, o nome em português seria Como Não Fazer Dieta, em inglês é How Not to Diet. Ele tem um que chama How Not to Die, que é Como Não Morrer, e ele foi traduzido em português para Comer para Não Morrer. E aí esse outro é Como Não Fazer Dietas. Tem uma parte em que ele fala, né, especificamente sobre o intestino, sobre as bactérias, sobre a nossa microbiota. Inclusive tem uma live que eu fiz com uma nutricionista especialista em modulação intestinal e explica melhor esse assunto, né, das bactérias, do intestino, da microbiota. E o que ele diz é que em 24 horas,
né, você já consegue ir mudando ali algumas bactérias, né, o seu padrão que você tem ali no intestino, dependendo da sua alimentação. Então, geralmente o nosso paladar muda a cada 15, 20 dias. Então, 2 semanas já são suficientes para a gente sentir bastante diferença. Então, eu falei, eu vou fazer essa experiência para ver como é que eu me sinto por pelo menos 2 semanas para ir para vendo, porque o objetivo era, se eu ainda tiver alguma questão de fungo, de bactéria ali, né, e quando a gente consome, a gente tem, né, que se alimenta desses alimentos, eles vão morrer. E outra, eu quero melhorar ainda mais essa questão do meu paladar, para eu conseguir me satisfazer somente com os alimentos naturais ali, com o açúcar presente no alimento natural, né, com as frutas. Então foi por esse motivo que eu resolvi fazer essa experiência, ficar esse tempo aí em jejum. E aí foi muito interessante e eu até indico, né, para vocês, não só com a questão do açúcar, mas com a questão da carne, com a questão de alguns lácteos, por exemplo, né, algumas substâncias massa. Então, assim, pra gente sentindo ali, mas prestando atenção mesmo, né? Como é que o seu corpo reage. E o que eu senti, né? Como eu fiquei um pouco mais de 1 mês, eu consegui pegar esse período do meu ciclo menstrual, que é quando a gente geralmente sente, né? E eu sinto na né, o período pré-menstrual na TP, muita vontade, né? A maior ainda de doce. Então eu peguei no início, quando eu comecei a fazer, e no final eu peguei de novo, né? E aí eu consegui perceber. Então na primeira semana foi realmente muito mais difícil. E aí eu tinha algumas frutas secas, eu tinha pastinhas, então pastinha de tahine, que é uma pasta feita com a semente de gergelim, pastinha de amêndoa, esse tipo de pastinha, assim, pasta de amendoim para quem tem boa digestão e gosta, né? Ajudam bastante. E a banana, frutas mais doces, assim. Então eu percebi que eu tinha, e era como uma onda, o desejo vinha geralmente depois do almoço, que era, né, quando eu geralmente sinto vontade. Então eu vinha muito forte, assim, uma vontade de comer doce, e eu observava, nossa, olha como que eu tô com vontade, gente, do que eu tô com vontade, mas eu não tô com fome. É engraçado, porque a gente geralmente não tem fome desses alimentos, a gente tem fome de comida, de alimento que vai nutrir, né? Então quando você para pra observar, você fala, gente, né, então se eu tô fazendo alguma atividade que não é muito agradável, é algo que eu preciso fazer, mas que eu não tô curtindo muito, né? Então, às vezes, falar, quero comer um docinho. Então, eu comecei a perceber que vinha numa onda, assim, muito forte, um pico ali que fala, gente, preciso de alguma coisa. E aí, depois, você para e observa aquilo e depois ele vai diminuindo. E você vai se envolvendo nas atividades ali e acaba caindo ali e aquilo passa como uma onda. Então na primeira semana eu senti isso com muito mais frequência ali, acho que foram uns 3 dias ali que eu fiquei, que eu tive um pouco mais de dificuldade, foi um pouco mais difícil ali, e aí quando eu percebi que eu realmente, né, perto da minha menstruação eu precisava de alguma coisa, eu geralmente recorria às frutas secas, a pastinha, né? Então eu preparava algumas coisas ali e conseguia me sentir bem, me sentir satisfeita. E aí, conforme isso foi passando, esses dias foram passando, eu comecei a perceber que a cada vez que eu comia uma fruta, o sabor mudava, assim, era diferente, né? Que eu sentia, eu já gosto muito de fruta, mas o sabor ali, e quando você presta mais atenção naquilo, é realmente muito diferente. Você fala, cara, tipo, que gostoso, assim, né? Então, você sente que o paladar vai mudando. E aí, a vontade que eu tinha também foi diminuindo, conforme, né, os dias foram passando. Então, tinha dia que eu, né, tô com vontade de comer doce, alguma coisa assim, como pegar uma fruta crua ali mesmo, né, in natura, sem nenhum preparo, sem nada muito elaborado, e aquilo me satisfazia, assim. E geralmente eu
eu tinha, no período da manhã, um paladar mais doce. Então, eu optava por um café da manhã com preparos mais doces ali. E eu comecei a perceber que eu estava sentindo vontade de preparos mais salgados. Então, foi isso também que eu percebi ali. Eu falei, gente, olha que engraçado, né? E aí, nas últimas na semana passada, que foi quando eu comecei a perceber que aquilo já não era uma necessidade, que é como se assim, antes é como se essa vontade me controlasse, e aí agora você meio que controla, né? Você meio que tem autonomia para decidir se você quer comer aquilo ou não. É engraçado porque alguns alimentos, por exemplo, né? Se você tá em casa, tem uma banana ou uma maçã, você escolhe comer aquilo. Agora, muitas vezes, se tem uma sobremesa, um pudim, algo, né, sei lá, um mousse, um sorvete, né, com ninho trufado, algo que você sabe, né, que é muito cheio de açúcar, que é uma sobremesa que tem um paladar muito gostoso ali, será que você escolhe comer ou ela te escolhe? Então, que tipo de relação que a gente tem, né? Será que é uma relação saudável de que eu posso ficar bem se eu tiver com ou sem esse alimento? Ou é uma relação de dependência? E eu comecei a perceber isso, que embora eu fizesse alguns preparos com açúcares mais saudáveis, será que eu estava escolhendo ou eles estavam me escolhendo? Será que eu conseguiria ficar bem, né, sem aquele tipo de alimento? E hoje, e depois que eu decidi, bom, eu vou me permitir se eu tiver vontade, eu percebi que eu fico bem com e fico bem sem, né? E muitas vezes vem a vontade, e eu escrevi até um post sobre isso também, de que o alimento doce remete muito, né, o sabor doce remete muito ao primeiro alimento que a gente já consumiu, que foi o leite materno, né? Principalmente para quem foi amamentado aí no peito. E o leite materno tem predominantemente o sabor doce, que, de acordo com a Ayurveda, é o sabor que traz mais nutrição. E nessa fase da vida é o que a gente precisa do açúcar, do carboidrato, da energia, da gordura que tem naquele leite, para você poder nutrir seus tecidos e desenvolver. Então, muitas vezes, quando a gente sente essa vontade de doce, a gente tá querendo até um pouco do colo da mãe, sabe? Daquele conforto, né? Então, a gente às vezes está passando por uma situação ali que não tá muito legal, principalmente aí em momentos da vida mais estressantes, que demandam mais ali. E, às vezes, tudo que você quer é um colo, né? Então, às vezes outras atividades vão ali suprir a sua necessidade, você não tem que recorrer necessariamente ao doce, né? E eu percebi também que muitas vezes, na vontade de comer doce no início aí, né, do jejum, me alimentando com outros tipos de alimentos salgados, uma panqueca, um biscoitinho, eu conseguia suprir isso também, porque, como eu falei, o elemento doce também está presente, né, em outros alimentos. Uma pastinha de grão de bico, né, das leguminosas ali, castanhas, eu conseguia ficar bem. E hoje eu tenho essa autonomia. Então, se eu tenho vontade, né, eu consigo comer e escolher comer ou não e ficar bem com isso, né? Então, é mais para trazer essa reflexão para que vocês consigam ir tendo essa autonomia também, né? Percebendo, será que eu tenho essa dependência do alimento? Ou será que eu tenho a liberdade de escolher, né? E ficar bem? E às vezes a gente acaba arrumando, né, diversas desculpas para consumir aquilo. Então, o início foi realmente um pouco mais desafiador, mas foi muito interessante a experiência. E eu convido vocês a fazerem com alguns alimentos ali e a perceber, né, como é que eu fico quando eu não como,
o que eu sinto, por que eu tô com tanta vontade, tem algum outro alimento que de repente eu posso comer para suprir essa vontade, como é que eu fico quando eu supro essa vontade com outra coisa, tem outra atividade, de repente uma caminhada, dançar, ouvir uma música, meditar, porque se a gente tá com fome, a gente geralmente não opta por alimentos que a gente sabe que não fazem muito bem, são mais açucarados, com mais gordura, meu cachorro já tá causando. Então a gente geralmente quer comida, né? E você não tem fome eu tenho fome de McDonald's, tenho fome de pizza, tenho fome de sorvete. Não, você tem vontade. E será que a vontade é disso mesmo? Ou não tem ali outra necessidade que você precisa olhar? Seu corpo tá te dizendo ali, que a sua situação de vida tá te dizendo, e você tá tampando essa necessidade com o doce, né? Nesse caso aqui. Bom, gente, eu acho que foi isso o que eu queria compartilhar com vocês aí, essa experiência, e deixar para vocês esse desafio para fazerem isso observando. E assim, sem compromisso com ninguém, é com vocês mesmas, ou mesmos, né? Para vocês irem, né, se conhecendo. Então, eu vou ficar um dia que seja, uma segunda-feira, vamos ver, e me observar. Pega, né, se você tem o hábito de tomar refrigerante, de repente tira o refrigerante, o café, né, qualquer alimento. Eu não deveria depender, eu não deveria ter que consumir esse alimento para poder ficar bem, sabe? Mesmo o café, mesmo que seja um alimento super saudável, por que você tá, né, dependendo desse alimento? Se você só fica bem né? Tem gente que fala, eu não consigo ficar sem café. Bom, tem alguma coisa errada. Tem aí uma relação de vício, né? Será que isso é interessante? Então, será que ele não tá te escolhendo ao invés de você tá escolhendo, né, tomar esse café? Então é só aí para vocês irem refletindo e se conhecendo um pouquinho mais, porque o corpo é o caminho, né? É o material que a gente tem que tá presente aqui, né? E vai dizendo muito sobre a gente ali, entendeu? Então, eu espero que com essa experiência aí que eu trouxe, um pouquinho desse aprendizado aí, eu possa ter contribuído um pouco mais com a caminhada de vocês aí, para serem uma versão melhor, né? Para terem saúde em todas as áreas da vida em âmbito integral. E se tiverem dúvidas, comentários, eu vou amar, né? Ouvir vocês aí, então fiquem muito à vontade, podem deixar os comentários nos comentários do vídeo, mesmo embaixo do próprio vídeo, essa live vai ficar salva para vocês. Podem enviar nos aviãozinhos, no direct, né? Os comentários também, dúvidas. E aí a gente se vê então na nossa próxima live, semana que vem, no Projeto 447, de segunda-feira. Certo? Então, uma ótima semana para todo mundo. Um beijo, fiquem bem. E quem for fazer o desafio, depois me conta como é que foi, como é que vocês se sentiram, né? O que vocês têm aprendido aí sobre vocês. Eu vou adorar poder participar desse processo junto com vocês aí. Certo? Um beijo, gente. Até mais.